Olá, alunos do quinto período, tudo bem? Vamos aí à aula de procedimento sumaríssimo, Lei 9.099, que eu reservei para a segunda parte da aula, tá? Vamos lá, abra um slide aí da Faculdade de São Lourenço, no portal, e vamos acompanhar aqui os tópicos que eu disponibilizei para os senhores para a aula de hoje. Bom, a ideia do procedimento sumaríssimo é que nós temos, a rigor, dois grandes momentos. Duas grandes assentadas de audiência, vamos colocar assim, assentada mesmo, né? As partes vão à audiência, assentam à frente do juiz. Então nós temos dois momentos de assentada de audiência. O primeiro momento é a audiência preliminar. Na audiência preliminar, eu tenho alguns requisitos que nós vamos tratar na aula de hoje. E em um segundo momento, num outro momento, nós temos um outro dia que é agendado pela Secretaria do Juizado Especial Criminal e tal, de acordo com a pauta dos trabalhos. E se necessário for, evidentemente, é que nós teremos a audiência de instrução e julgamento, tá? Então são dois momentos distintos. A audiência preliminar e depois, se necessário, a audiência de instrução e julgamento e depois rumo à sentença no Juizado Especial Criminal, tá bom? Então vamos a essa ideia da audiência preliminar. Bom, eu costumo dizer, isso nem é posicionamento de doutrinador, não lembro de ter visto isso em algum lugar, mas eu gosto de sugerir que a assentada de audiência de preliminar, a assentada da audiência preliminar, ela possui natureza jurídica de um procedimento misto. Por que um procedimento misto? Misto em que sentido? Em que sentido essa natureza jurídica de um procedimento misto, audiência preliminar no Juizado Especial Criminal? Ora, ela não é nem um procedimento eminentemente administrativo, nem tampouco um procedimento judicial, fase judicial. Todavia, nós temos presentes nessa audiência o juiz de direito, o promotor de justiça, o advogado. Então, no meu ponto de vista, eu vejo a audiência preliminar como um procedimento, como algo de natureza jurídica, de um procedimento administrativo, misto, né? De um procedimento mais administrativo, mas um procedimento misto, pela figura do expoente máximo do Estado, que é o magistrado na audiência, conduzindo os trabalhos, tá? Então, genericamente considerando, eu vejo a audiência preliminar e coloco a natureza jurídica da audiência preliminar como um procedimento misto. Nem administrativo, nem jurisdicional, tá? Nem processual na fase judicial. Vamos lá. Quem está presente nessa assentada de audiência da audiência preliminar? Olha o que a lei fala. Eu tenho a figura do juiz, do membro do Ministério Público, dos advogados, né, ou do advogado, do suposto autor do fato criminoso, né, assim que a lei chama ele, suposto autor do fato criminoso, eu não vou chamar de acusado não, hein? Suposto autor do fato criminoso. Da vítima, se possível. E o legislador trouxe uma inovação jurídica que se chama o responsável civil. Ele trouxe a previsão expressa nos dispositivos da Lei 9.099 da figura do responsável civil, que ele pode participar, né? Não é obrigatória a presença dele, mas é autorizada expressamente pela lei a figura do responsável civil nessa assentada preliminar, tá? E a gente vai ver para que vai servir o responsável civil aqui, beleza? Eu vou separar os momentos da audiência preliminar em atos, né? Para ficar um pouco mais didático. Então eu coloquei aí no espelho de vocês. Primeiro ato. O objetivo do magistrado, um dos objetivos do magistrado que conduz o procedimento é resolver a pendência, certo? Ainda que se trate de delito de menor potencial ofensivo. Ainda que se trate. Então o juiz vai perquirir da vítima, ou das partes, mas principalmente da vítima,
se por um acaso o suposto autor do fato criminoso e a vítima têm interesse de compor, fazer um acordo, tem interesse na composição civil dos danos. Qual que é a ideia aqui? Do suposto autor do fato criminoso pagar um valor à vítima, ou se retratar verbalmente, se for um caso de retratação, ou se comprometer a fazer algo, né? Ou seja, uma composição civil. Isso tem que ser em sede de conciliação, né? Então o juiz pergunta para as partes no primeiro momento: por acaso vocês já fizeram algum acordo? Vocês fizeram alguma composição civil? Tem interesse de fazer? Se for o caso, o juiz pode fazer até ali uma mediação, não é? Uma conciliação. Se for o caso, não que ele vá forçar isso. Mas é um dos objetivos da lei é a composição civil. E aqui que entra a figura do responsável civil. Então pode ser que, claro que as pessoas que estão ali envolvidas, todas são maiores e capazes, né? Senão a gente estaria no procedimento da infância e da juventude, no âmbito do ECA. Mas partindo do raciocínio que eu tenho, suposto autor do fato criminoso e vítima, né? O suposto autor do fato criminoso como alguém maior e capaz, é perfeitamente possível as partes transigirem, fazer um acordo aí, no início da audiência preliminar, tá? Que vai desde o pagamento de um valor à vítima, uma retratação oral, ou uma retratação escrita, se for o caso, num veículo de comunicação escrito ou online, ou fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa. Posso trabalhar na composição civil nesses termos. E o que eu chamo a atenção aqui é sobre a figura do responsável civil, que o responsável civil, ele, a rigor, pode ser qualquer pessoa, desde que maior e capaz. Então vai ser um terceiro que o suposto autor do fato criminoso, ele, né, vai levar para a audiência, não é obrigatório, ele vai levar para a audiência, e é alguém que, pelo menos a gente deduz isso, é alguém que tem capacidade financeira, não é? Que tem a capacidade financeira para fazer uma proposta em favor do suposto autor do fato criminoso de um valor, por exemplo, um valor monetário para a vítima, se ela quiser. Tá? Então, a figura do responsável civil, ela vem na 9.099, na assentada de audiência preliminar, e nos procedimentos de queixa também, nada impede que o responsável civil também compareça no segundo momento, que é a audiência, instrução e julgamento, nada impede isso, para que as partes transigam, tá? Façam um acordo. Esse responsável civil pode ser qualquer pessoa maior e capaz, não precisa de ter vínculo afetivo ou vínculo de parentesco, né? Vínculo de parentesco ou afetivo com o suposto autor do fato criminoso, tá? Então, o primeiro momento é a composição civil dos danos. Não foi possível, a vítima não tem interesse, o suposto autor do fato criminoso não tem condição, não tem a figura do responsável civil. Então, não se faz a composição civil, a gente passaria para um outro momento da audiência. O que eu chamo a atenção aqui na observação número 1 que eu coloquei aqui, ó, nas ações penais privadas e na ação penal pública condicionada à representação, só nessas duas, na pública incondicionada não, hein? Então, repito, nas ações penais privadas, nas queixas, procedimento de queixa, e nas ações penais públicas, condicionada à representação da vítima ao titular da ação penal, que é o promotor, eventual composição civil dos danos realizada nesse primeiro momento, né? As partes têm interesse de fazer uma composição civil. Se fizer uma composição civil, equivale a uma renúncia do direito de queixa ou do direito de representação nas ações penais públicas condicionadas à representação para se perquirir a responsabilidade criminal desse suposto autor do fato criminoso. Então, você concilia se você quiser, mas saiba que se você celebrar um acordo de composição civil nos procedimentos de queixa e de ação penal pública condicionada à representação, essa composição civil equivale à renúncia do direito de queixa e renúncia do direito de representação, ou seja, não há mais possibilidade de se
impulsionar a persecução penal, ou pelo menos tentar impulsionar a persecução penal, para a fixação ou para o processamento da responsabilidade criminal do suposto autor do fato criminoso, porque, repito, houve uma composição civil. Mas insisto, só para os procedimentos de queixa e de ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública incondicionada, não. Ainda que haja uma composição civil dos danos, o promotor de justiça, que é o titular da ação, vai seguir com a ação, seja oferecendo a transação penal, ou seja, oferecendo a denúncia, se não for possível a transação penal, tá? Então, na ação penal pública incondicionada é possível que, ainda que com composição civil dos danos, que o procedimento criminal siga, observado alguns parâmetros legais que a gente vai ver, tá bom? Senhores, o pano de fundo que está por trás dessa ideia de conciliação, de composição civil, no âmbito da justiça criminal, repito, não estamos falando aqui do âmbito civil não, hein? Eu estou falando de um procedimento sumaríssimo criminal. E a lei autoriza essa composição civil para que a apuração da responsabilidade criminal não persiga nas queixas e nas ações penais públicas condicionadas à representação. O pano de fundo que está por trás disso, sob o ponto de vista de um estudo criminológico, como coloquei aqui para vocês, lá na criminologia, a gente estuda os modelos de reação ao crime. Há 3 modelos sugeridos pela doutrina. O terceiro modelo, dentro da criminologia, de reação ao crime, olha aí, ó, é o modelo restaurador ou de justiça restaurativa. O modelo restaurador ou de justiça restaurativa, que mesmo na seara criminal dos delitos de menor potencial ofensivo, nas queixas ou ações penais públicas condicionadas à representação, essa conciliação aí é um modelo da ciência da criminologia, é um dos modelos de reação ao crime, um modelo ressocializador, que é nada mais nada menos a conciliação entre o autor do fato criminoso, suposto autor, e a vítima. Senhores, essa composição civil não necessariamente precisa de envolver pecúnia, ou algum dinheiro, pecúnia, ou algum valor, ou alguma coisa a ser dada, ou alguma coisa a ser feita, ou alguma retratação que seja. Pode ser que a vítima se dê por satisfeita, isso já aconteceu muito comigo em audiência, como advogado, pode ser que a vítima se dê por satisfeita que o suposto autor do fato criminoso vá ao juizado especial criminal, sente na frente do juiz. Isso, às vezes, para a vítima, nos procedimentos de queixa de ação penal pública condicionada à representação, já é o suficiente. Então, não necessariamente envolve pecúnia, percebam? A vítima vai se dar por satisfeita e vai conciliar ali, tá? E mesmo assim, ainda que haja uma conciliação sem valor pecuniário, isso implica também na renúncia de direito de queixa e na renúncia de direito de representação, ok? Beleza, olha aí, criminologia, Cristiano Gonzaga, professor de vários cursos preparatórios. Fica aqui meu abraço, professor Cristiano, grande conhecido meu, grande amigo. Não somos amigos muito próximos, jogamos basquete junto um curto período na nossa adolescência, mas depois não perdemos o contato nos cursinhos preparatórios para concurso, e ele, muito dedicado, passou em alguns bons concursos, foi defensor público, atualmente é promotor de justiça e professor de cursos preparatórios, escritor, autor de livros de criminologia, mestre, né? Foi professor na Faculdade de Direito do Milton Campos. Então, um cara muito escolado na área do direito aí e que trabalha muito bem com criminologia. Eu faço uma parte aqui para fazer um merchan, né? Um comercial aqui. A imagem provavelmente vai estar invertida, né? Mas esse livro aqui é do livro Professor Cristiano Gonzaga. É um manual de criminologia, né? Muito bem escrito, com todas as teorias, todos os pontos de vista no âmbito da ciência da criminologia. Essencial para quem vai fazer concurso nas carreiras do Ministério Público, principalmente, de delegado de polícia e também de juiz de direito, tá bom? Ótimo. Esses dias eu estava vendo uma prova oral, um vídeo de uma prova oral de um defensor público da União,
que uma das questões que lhe foram perguntadas foi sobre as hipóteses de criminologia primária, secundária, terciária. Ele teve que discorrer sobre isso de forma oral no exame. Tá? Então, na faculdade a gente não vê muito sobre criminologia, então a gente tem que estudar isso à parte. Por muitos anos a criminologia foi considerada um apêndice do direito penal. Já há algum tempo ela é considerada uma ciência autônoma, com muitas obras escritas nesse assunto, e uma delas é o Manual de Criminologia do professor Cristiano Gonzaga, muito atual, recém-lançada, e que tem liderado aí as vendas no site da Amazon, tá bom? Fica um abraço aqui ao professor Cristiano Gonzaga, que eu me espelho muito nele, espero lograr sucesso também algum dia de ser promotor de justiça como ele, tá? Mas vamos lá, vamos retornar aqui à academia, né? À Faculdade São Lourenço, ao bacharelado. Então, superamos aqui o primeiro momento da assentada da audiência preliminar. Ó, composição civil, tem possibilidade? Não tem. A gente sabe, se tiver possibilidade, renúncia ao direito de queixa e renúncia ao direito de representação na ação penal pública condicionada à representação e, ao seu turno, se o procedimento for de ação penal pública incondicionada, nada impede ao titular da ação penal que, mesmo com a composição civil dos danos em seara de juizado especial criminal, é possível MP prosseguir com o feito se necessário for, tá? Vamos lá. No segundo momento, então, na mesma assentada de audiência, coloquei aqui o seguinte. Nesse momento, nos procedimentos de ação penal pública incondicionada e no procedimento de ação penal pública condicionada à representação, nesses dois procedimentos, o titular da ação penal, se verificado que o suposto autor do fato criminoso se enquadra nos elementos do Instituto da Transação Penal, que é um dos sursis processuais, sursis é um benefício processual à parte, tá? É um dos sursis processuais. Então, se o promotor verificar que o cidadão se enquadra, basicamente, como que ele vai se enquadrar para ser beneficiado pela transação penal? Basicamente, é se ele não usou a transação penal nos últimos 5 anos, se ele não usou a transação penal nos últimos 5 anos, e se ele preenche as circunstâncias legais, né? Se se é relevante que se faça a transação para ele, se as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis para a transação penal. A rigor, se o cara nunca usou da transação penal nos 5 últimos anos, implicitamente eu entendo que ele tenha direito subjetivo, inclusive, de gozar da transação penal, a não ser que ele seja preso. Não tem sentido nenhum, né? Mas ele pode se valer da transação penal. Então, por exemplo, não usou nos últimos 5 anos. O promotor analisou lá nos autos, que está na mão dele, ou nos autos digitais, que vai estar na frente do computador dele, a certidão de antecedentes criminais e a folha de antecedentes criminais, né? CAC e FAC. Ele analisou lá, viu que não tem nenhum registro de que esse suposto autor do fato criminoso tenha se beneficiado da transação penal nos últimos 5 anos. E aí, sob o ponto de vista do direito, os processualistas, eu ia falar nós processualistas, nem tanto, né? Mas os processualistas entendem que se ele, suposto autor do fato criminoso, preenche os requisitos legais, é direito subjetivo dele, suposto autor do fato criminoso, aceitar ou não a transação penal e mais do que isso, que é obrigatório que o membro do Ministério Público ofereça a transação penal. Ele tem que oferecer. Tá? Se ele não oferecer, o juiz, ao seu turno, pode e deve oferecer. Se ele, é claro, repetindo, preenche os requisitos legais para a transação penal. A gente lê a transação penal quando preenchidos os requisitos legais, basicamente, se o cara não usou nos últimos 5 anos, basicamente, não é só isso, mas basicamente, que ele deve ser ofertada a transação penal. Você quer, o promotor é obrigado a oferecer, o juiz de direito, se o promotor não oferecer, deve oferecer, tá? Esse é um objetivo da Lei 9.099, tá? Para ceifar ali o procedimento
criminal já no início, com as hipóteses de transação penal, com a ideia da descarcerização, no caso, tá? E que tenha uma solução, pelo menos indireta, para o fato, tá bom? Tá? Então, a transação penal, vamos ler para a prova N1 dessa forma: transação penal, preenchidos os requisitos legais do suposto autor do fato criminoso, revela-se um direito subjetivo do mesmo. Tá? E outra, o Ministério Público, ao seu turno, é obrigado a oferecer a proposta de transação. Se ele não fizer, o magistrado que o faça. Se nenhum dos dois fizer, nem MP, nem juiz de direito fizer, cabe aqui habeas corpus, né? Com efeito trancativo, eu vejo isso, com efeito trancativo da ação penal que se segue, por constrangimento ilegal de não ter oferecido a transação penal ao seu modo e tempo. Tá bom? Fica aqui a minha ideia com relação a este ponto. Vou dar um break, vou continuar agora, tá?